Lavonix também, acho que é um grande empresário que acho que todo mundo tem aí, né? Pelo menos conhece quem é a Avonix, né? Hoje é a maior indústria aí da América Latina do segmento. Fizemos um evento em em Recife primeiro, em setembro, com Paulo Guedes, em Recife agora, mês passado, e agora a gente encerra essa tour no Nordeste. Agora, amanhã começa o evento, né? Na verdade, sexta e sábado para o público geral e amanhã para os Blacks, uma mentoria só para quem entrou no ingresso Black. Então, um evento para mais de 1.500 empresários também aí no centro de convenções, centro de eventos aí do estado do Ceará. Mas hoje a ideia não é nem falar do evento, a ideia acho que te aproveitar o Ricardinho, primeiro agradecer também a disponibilidade, né, Ricardinho? A gente já trocou aprendi muito com o Ricardinho hoje, tá, turma? Já troquei uma ideia bacana, não é só sobre futebol, só sobre esporte, mas todo mundo que tem performance em qualquer área, né, Regi? Eu acho que tem algo a entregar para nossas vidas, tem algo a ensinar para a gente, independente se vocês são Fortaleza ou Ceará, né? Eu acho que a gente está aqui para trocar essa ideia, a gente vai abrir também para vocês perguntarem, né, trazerem as provocações de vocês. E, na verdade, aqui a ideia é contribuir, que a gente se ajude, a gente se conheça. Dentro dos nossos movimentos, a gente defende uma bandeira que eu acredito que o sucesso não é solitário. Ele não precisa ser solitário. Eu acho que a maioria ou todos são empresários aqui, empreendedores, e o empresário, o líder, o gestor, geralmente ele fica sozinho, ele passa pelos problemas sozinhos, né? É ele, Deus ali, no seu secreto. E às vezes não precisa, cara. A gente pode criar boas conexões, boas amizades, fazer negócios juntos, mas às vezes nem fazer negócio junto, mas ter pessoas para colaborar com a nossa vida. Acho que esse primeiro momento é para que a gente, de fato, tenha essa conexão. Perguntar algumas coisas pro Ricardinho aqui, que eu tenho curiosidade de saber, que eu quero aprender, que eu quero entender as lições, assim como a gente teve um momento bacana de manhã ali, pelo período da manhã, hoje esteve junto, mas também para colaborar junto com vocês. Então, essa é a minha expectativa aqui, nesse primeiro momento de conexão, e depois o Lucão vai assumir ali, falando de alguns assuntos que eu acho importante para todos os empresários também. Né, Ricardo? Então, queria que tu também se apresentasse assim, como se ninguém te conhecesse, né? Né? Mas trazer também a tua expectativa para hoje aí. Boa noite a todos. Obrigado, quero agradecer o tempo de vocês, de estarem aqui. Agradecer o convite do Regi, Lucas, do Augusto. Obrigado pela essa oportunidade. Esse tempo de mesa sai do convencional, né? Sai daquela coisa mais formal de alguém está falando alguma coisa, alguém está apresentando alguma palestra, né? Quando o Regi me convidou, eu falei, Regi, na hora, mas vamos trocar uma ideia, vamos juntar aqui, fazer uma mesa redonda, vamos conversar. E a mesa pede isso também, né? A mesa é um momento de comunhão, um momento da gente poder trocar ideia, celebrar o momento, a estação de cada um. O duro vai ser a gente continuar com esse cheiro, né? Manter a concentração com o cheiro que tá vindo ali, né? Mas sinto muito lisonjeado de poder estar aqui, a gente poder trocar uma ideia, conversar. Não é sobre futebol, não é sobre clube, é sobre vida na vida, né? Poder compartilhar, quem sabe, algo que venha fazer sentido para o momento que vocês estão passando. E com certeza vou sair daqui com o coração aí muito mais capacitado e aprender também com vocês. Muito bom. Eu quero puxar o primeiro gancho aqui, Regi, se tu me permitir. Lógico. Confessando aqui, Ricardinho, eu fui um aqueles homens que tem um sonho de ser jogador de futebol, né? Joguei na base do Fortaleza, joguei na base do Ceará, ambos os dois times. Foi só você muito aqui, viu? Acho que quase nenhum né? Então, sim, então, um monte de gente, né? Então a gente tem aqui sonhos similares, né? Só que o futebol, assim como o mundo do empreendedorismo, a vida empresarial, é muito mais fracasso do que sucesso, né? É legal e tudo mais, ter os títulos, ser reconhecido, virar um ídolo e tudo mais. É legal ter a receita, ter colaboradores. Hoje eu tenho quase 100 colaboradores dentro do grupo lá. É legal ter isso, mas a vida é muito mais de fracasso, seja no esporte, seja na vida empresarial, né, Regi, Ricardinho, do que o sucesso. Agora, no futebol, no esporte, na performance, na disciplina, tem um contexto, né, Ricardinho? Eu queria... Talvez que tu trouxesse esse contexto para a gente. Como que tu enxerga para ter esse sucesso que a maioria das pessoas acha que é rápido ou fácil, ou teve sorte, né? Como que a gente lida com esses fracassos? Hoje você trouxe acho que foi os 3 P's, né?
né, hoje mais cedo. Eu queria que você trouxesse esse contexto para a gente, Carlinhos, que eu acho que é importante, porque às vezes o empresário, a gente abre um negócio, pelo menos eu, imaturo no começo do negócio, a gente, não, eu quero ter sucesso, eu quero ter grana. Cara, eu vou abrir o negócio e vou ter super resultado, vai dar tudo certo e agora a minha vida está resolvida. Mas não é bem assim, né, Ricardinho? Acho que a gente procurar entender que não é fracasso, né? É aprendizado, né? A gente acaba sempre escutando, pô, hoje a gente não perdeu, a gente aprendeu. E de fato, se a gente mudar essa chave e ter essa visão de que não é fracasso e sim é aprendizado, a gente vai entender que isso faz parte. Nós vamos, de fato, aprender muito mais, ou tropeçar muito mais, ou errar muito mais do que mais acerto, né? Mas sempre a vitória, a conquista, o sucesso, ou você alcançar algo bacana, sempre vai ser muito mais prazeroso do que a dor da derrota, né? A dor da derrota, ela pesa, a dor do fracasso te traz uma angústia, te traz um sentimento de dúvida, muitas vezes, né? Tu começa a pensar, pô, será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu não sou capaz? E eu costumo falar que são 3 P's assim, que na minha carreira fizeram muito sentido, né? É paixão, persistência e paciência. O sucesso realmente tem a ver, eu acho que a maneira como está o teu coração em relação a chegar onde você quer chegar, né? E isso independe do momento, independe do salário, independe da situação atual da empresa, independe da onde de fato você está naquele momento, se você ainda não chegou aonde você deseja, né? Então, você ter a paixão, você ter a convicção, você ter esse propósito de entender que o teu sucesso já é onde você está, você escolheu para estar ali, você tem um chamado para estar ser um atleta de futebol, como eu entendi que foi um grande propósito na minha vida. Antes, para mim, enquanto criança, era um sonho, que eu pedia todos os dias para Deus para ser um atleta. Depois eu entendi que era um propósito na minha vida de eu me encontrar com Deus através do futebol, né? Então, você precisa ser um apaixonado por aquilo que você faz. Você precisa ter paixão independente do momento que você está passando. Que você escolheu, ou você entende que Deus te capacitou, ou você entende que Deus te deu esses dons para ser um atleta profissional, para ser um empreendedor, para ser um empresário. E a gente vê o quanto é difícil, né, ser um empresário hoje no nosso país, ser um empreendedor, poder gerar trabalho, poder estar tendo mais, colocando pessoas, abençoando pessoas dentro da sua empresa e fazer com que esse time e a empresa venha a crescer. Mas de fato você ser um apaixonado, fazer diariamente aquilo que você tem convicção que você foi, daquilo que você vem buscando, né? Paixão por executar, paixão por poder desempenhar, paixão por buscar a excelência, paciência para poder entender que, independente do momento, independente das dificuldades, você vai chegar, você vai alcançar, porque você sabe o que você está plantando diariamente. Se você está plantando diariamente excelência, se você está plantando diariamente humildade, se você está plantando diariamente na vida das pessoas, se você está plantando diariamente na vida dos teus colaboradores, se você está entregando de fato de todo o teu coração o dia a dia, não tem como as coisas não acontecer. E para isso você vai persistir. Você vai persistir porque você acredita que você está fazendo e tem convicção daquilo que você está fazendo. Então, basicamente, na minha trajetória, eu posso resumir assim em três P's, esses 3 P's. Apaixonado pelo que faz, paixão, paciência para chegar onde você deseja e persistir em cima dos desafios, em cima de um clube talvez que não é tão estruturado, persistir mesmo que você não está ganhando ainda o teu salário que você almeja. Né? Eu lembro que eu comentei hoje de manhã que eu comecei já tarde, comecei com 17 anos de idade. No futebol hoje raramente tu vai encontrar um atleta hoje com 17 anos começando, né, num clube. E eu comecei com 17 anos, né, sou natural do Rio Grande do Sul, Rosário do Sul, fronteira com o Uruguai lá praticamente, muito distante da capital, Porto Alegre. E eu vou para
Vou para Caxias através de uma conexão de uma pessoa que tinha um parente na minha cidade e me leva para fazer um teste no Juventude. E eu, morando do Alfredo Jaconi, que é o estádio do Juventude, para onde eu morava, era cerca de 1 hora. E eu, matuto, do interior, receio de pegar ônibus, de errar o lugar, de parar em outro lugar que não era, né? Naquela época era muito no boca a boca, não tinha Waze, não tinha internet, não tinha celular, nem tinha condições na época também, se tivesse, de ter. Eu ia caminhando, todo dia, de manhã cedo, no frio da Serra lá Gaúcha, para fazer teste. Chego para fazer teste, o roupeiro me dá só camiseta, calção e meia. Um frio de quase 0 graus lá em Caxias, né? Mas o sonho, ele te anestesia, né? Ele te anestesia, você passa frio, você passa as dificuldades, mas você quer ser um atleta profissional de futebol. Você quer ser um grande empresário, você quer ser um empreendedor, né, de sucesso. Mas ali você tem que estar, de fato, de todo o teu coração. Né? O teu sonho, ele vai te anestesiar, ele precisa te anestesiar. Você precisa saber se frustrar. Você precisa engolir rápido a derrota. Você precisa, de fato, engolir rápido os desafios. Na verdade, depois a gente vai entendendo que é esses desafios, é esses percalços que vão nos moldando, que vão nos capacitando, né? E aí eu fico 2 semanas fazendo avaliação, um frio, todo mundo de touca, de jaqueta, daquelas parcas, treinando bem enroupado, e eu recebendo só meia, calção e camiseta manga curta. Aí passei na avaliação, passei no teste, fui fichado no Juventude, e aí eu perguntei para o roupeiro, depois com mais intimidade, né? Falei, Dejair, o nome dele, pô, por que você me deu só camisa, calção e meia, velho? Não, isso é para testar de fato o teu coração, se tu quer estar aqui, né? Tipo assim, no primeiro momento foi meio que numa trairagem de estar sendo avaliado, de não fazer parte do grupo, mas depois faz sentido de fato assim, né? Tipo, mesmo talvez ele não sabendo, ele foi muito sábio ali de testar o meu coração para ver se no primeiro ou no segundo dia ou no terceiro dia se eu não iria desistir, né? Então é a persistência, de fato, de você continuar, de você acreditar, de você estar ali em busca, né, do teu sonho. E eu passo na avaliação em junho, mais ou menos, de 2003, fico no Juventude e vou para a Taça São Paulo de 2004. E lá eu faço 2 gols de falta. Num eu estava no banco, fui para entrar no campo, no jogo, teve uma falta na frente da área e eu logo fui bater a falta, fiz o gol. No outro jogo, eu iniciei jogando titular, mais um gol de falta. Em 6, 7 meses do Juventude, eu recebi R$70 de ajuda de custo. Dividido por 6, 7, vai dar R$10 por mês, né? Tipo, era o meu valor naquele momento, R$10 o meu salário, né? Mas tu não tá olhando o teu salário, tu não tá olhando quanto você ganha. Você tá olhando, de fato, aquilo que eu rezava todo dia para Deus para ser um jogador de futebol. E eu estava vivenciando, tendo a oportunidade de vivenciar num clube de fato profissional, mesmo sendo base, mas eu estava num clube de Série A na época, a Juventude era Série A do brasileiro. E 6, 7 meses depois, eu sou comprado pelo Irati, time do Paraná. Eles me levam para São Paulo para poder fazer a oferta. Eu lembrei agora o Alex falou que vai ter um filé mignon, né? Eu, matuto, cheguei lá em São Paulo para almoçar com o Juan Figuer, um dos grandes empresários, um dos grandes primeiros empresários, né, que veio para o Brasil, uruguaio, Sérgio Malucelli, a empresa dele. Nós vamos num restaurante assim, na frente do escritório, o pessoal começa a pedir, né? Eu vejo que eles estão pedindo, não, eu quero um filé molho madeira, e eu sem saber o que era filé ao molho madeira, né? Aí a hora que o garçom chegou em mim e falou, e o senhor vai querer o quê? Eu falei, não, mesmo que eles pediram aí. Eu sabia nem o que era o filé ao molho madeira, né? Mas é a questão desse sonho, né? De anestesiar você, de você ir com o coração simples, mas enfrentar os teus receios, os teus desafios, né? Eu acho que é um pouco muito disso, assim, né? E aí eu recebo a proposta, o pessoal me oferece 15 mil de luva e R$1.000 de salário. Eu falei, pô, me dá aqui, onde é que eu assino logo esse contrato?
Em 6 meses eu peguei R$ 70. Já mudou, né? De R$ 10 foi para R$ 1.000 de salário, né? Pô, quantas vezes mais, Regi? 100 vezes mais? 100 vezes mais. Então, não tem como, quando Deus tem algo para a tua vida, quando Deus tem algo para fazer de fato, que é um chamado para ti, que é um propósito para a tua vida, Ele vai multiplicar vezes 100, Ele vai multiplicar vezes 60, vezes 30. Era um pouco daquilo que a gente estava falando, né? De ser fiel no pouco, que no muito Ele vai nos colocar, né? Então, é entender os nossos talentos, entender o nosso chamado, entender onde nós estamos no momento, a estação que nós estamos vivendo, e de fato poder viver com muito mais propósito esse desafio que eu imagino que é essa loucura boa, que é ser um empresário, que é ser um empreendedor. Mas quando a gente encontra propósito, quando a gente encontra valor em cada dia, né, em cada colaborador, em cada negócio feito, coração grato por cada novo contrato, cada novo dinheiro que entra na tua empresa, eu acredito que isso são legados que você vai deixando, né, seja na vida de um cliente que tu está negociando, tu poder falar de uma maneira sem pressioná-lo, mas poder realmente entregar valor para aquela dor que ele está querendo, né? Então, eu acho que sucesso vai muito disso. Na minha vida, na minha carreira, e continuo persistindo, continuo tendo muita paciência, continuo sendo um apaixonado por aquilo que eu faço, né? Então, eu acho que vai por um pouco desse caminho. Muito bom. Eu vou aqui que vai ser para ele. Eu não quero perder o gancho aqui, né, Ricardo? Mas eu vejo que esse princípio, né, do ser fiel no pouco, é a promessa do Senhor para a nossa vida, né? Ser fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Hoje, não só no empreendedorismo, né, mas um dos males da humanidade é a ansiedade, né? É o excesso de futuro, né? E isso ataca principalmente quando você está na baixa, né? Quando você está no momento de dificuldade, quando você está no momento que você rema e parece que não sai do lugar, né? Como você falou aí, pegando 1 hora de ônibus, ganhando R$ 10 de salário por mês, naquela iminência também, né? Imagino eu no profissional, será que eu vou vingar ou eu não vou vingar? Uma idade que, será que vai, será que não vai, né? Mas você me contou hoje pela manhã que até antes desses 2 gols de falta aí na Taça São Paulo, você já treinava sozinho cobranças de falta, quando, imagino eu, não se tinha nem ainda a perspectiva de ir para a Taça São Paulo ou algo, né, de futuro. E você estava lá treinando, se capacitando, sendo excelente, andando uma milha extra, né? Então, eu quero também conseguir extrair de ti principalmente, como é que você pensava naquele momento, né? Porque se a gente soubesse do futuro, se esforçar seria lindo, né? Seria fácil até. Eu sei que vai dar certo, então vamos lá, né? Mas quando o cenário que muitas vezes nós empresários a gente acaba passando, né? O cenário é um cenário nebuloso, é um cenário de tô aqui, tô no momento, mas parece que eu tô fazendo força, não tô saindo no lugar. Viver esse princípio do ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Como é que você pensava, como é que a tua mente ela estava setada, né? Para ser fiel no pouco, sem saber como é que ia vir lá na frente, o que ia vir lá na frente. Eu acho que a minha maneira de pensar naquela época, Regi, era muito, de fato, daquele sonho que eu tinha, né? Eu pegava a bola que eu tinha, eu ia no estádio da minha cidade e eu ficava treinando falta sozinho. Colocava uma camisa minha no ângulo e tentava ficar acertando. Chutava, ia buscar a bola, chutava, ia buscar a bola, chutava, ia buscar a bola. Eu gostava de treinar, né? Eu gostava de treinar falta, eu gostava de aprimorar a minha batida, eu gostava de acertar o ângulo, acertar a camisa, né? Na época não tinha celular para poder filmar, para poder fazer o meu próprio marketing, né? Mas eu acho que é tu, de fato, entender qual que é o teu pouco hoje, aonde você precisa ser fiel no pouco e vivenciar, de fato, de todo o teu coração esse dia a dia, esse pouco, né? Com excelência.
você quer chegar, é como eu falei aquela hora, você quer chegar, você almeja chegar num nível, num padrão de sucesso. Mas Deus precisa conhecer o teu coração um pouco. Deus precisa conhecer de fato como você lida com a escassez, ou como você lida nesse pouco de fato que você tá no momento. E eu vivenciava o dia a dia, de fato eu vivenciava aquilo. Eu sonhava, eu queria ser um atleta profissional de futebol, eu rezava todo dia à noite para Deus que eu queria ser um atleta, mesmo sem ter comunhão. Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade, fiquei morando com a minha avó. Minha avó era boleira, fazia bolo, não me levava para a igreja, nem na católica, né? Na época lá era só a católica. E eu começo a ter já partindo para um outro momento, mas eu começo a ter essa comunhão com Deus a partir do momento que eu começo a sentir receio, medo. Eu tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade, meu pai muito novo, ele fazia eu dormir no quarto e saía para a noite. A hora que eu acordava de madrugada, eu estava sozinho no quarto. E aquele medo de estar sozinho, criança, eu comecei a rezar. Comecei a conversar com Deus e aquilo foi fazendo sentido para mim, foi me acalmando. E eu fui tendo que saber, fui sabendo lidar com as minhas emoções, mesmo quando criança. Então, eu fui criado muito solto na rua, numa época ainda que poderia viver na rua, né, no interior. Futebol, como eu falei, Deus colocou esse sonho no meu coração e depois eu entendi como propósito, mas criado muito solto na rua. Futebol, brincadeira, pular em árvore, apertar a campainha, sair correndo, jogar na rua, escola. Então isso foi me forjando para que, de fato, Deus foi me capacitando, me forjando para que eu pudesse ser um atleta profissional de futebol. Mas com certeza a minha persistência, a minha paciência, eu ter o coração, de fato, naquele momento, sendo fiel com aquilo que eu tinha em mãos, né? Quantas vezes eu fui fazer teste e voltava, não passava, voltava para minha cidade e recebia uma palavra assim: pô, se fosse para ser, tu já tinha ido, já tinha ficado e tipo, larga a mão, né? Do meu pai, assim, uma vez eu escutei que eu fui pedir dinheiro para ele para poder viajar, fazer outro teste, ele: pô, não tem como eu tirar leite do teu irmão para poder pagar para ti. E de fato era um outro momento, mas tu precisa ser fiel no pouco, naquilo que tu tem em mãos, né? O que tu tem em mãos hoje?